Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite, PCs que forem chegando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live, mais um encontro para a gente falar ao vivo, para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Hoje a gente vai falar sobre situações de crise, que foi um tema que vocês escolheram, que vocês votaram, que vocês escolheram por meio da enquete da semana passada. Tá dando para me ouvir bem? Tá tudo certo com o vídeo, com o áudio? Me respondam, por favor. Boa noite, Patrícia. Hoje a gente vai falar desse assunto que eu acho tão importante, que gera tantas dúvidas, e eu acho que é por isso que vocês escolheram esse tema na enquete. Acho que... beleza, obrigada por me sinalizar. O outro tema também era muito importante, né, sobre os primeiros passos na clínica. Eu acho que é muito importante. Diariamente eu converso com muitos psis, seja nas supervisões, sejam os alunos, seja no direct, seja nos grupos, enfim. Eu tô sempre conversando com muitos psis e muitos me falam que uma das suas principais questões, uma das principais dificuldades é o começo na clínica. Então, por isso que eu coloquei aquela opção, né? E coloquei essa opção também de votação do manejo da crise, que foi uma sugestão de uma aluna e que também está sempre acompanhando por aqui. E eu acho que são assuntos que eles acabam se interligando. Então, acho de uma relevância muito importante a gente falar disso. Meu telefone tá um pouquinho baixo, deixa eu inverter aqui a altura, que assim eu acho que vai ficar melhor. Vou ficar com menos dor no pescoço, né? E falando de crise, o que aconteceu comigo ontem, que a gente não fez o nosso encontro nas terças, como a gente tá acostumado, como todo mundo tá acostumado, já muita gente deixa marcado na agenda, né? Tive uma crise do quê? De enxaqueca. Eu sou muito transparente. Claro que a gente, enquanto piscina, não vai sair falando, abrindo nossa vida ao vento, né? Em todas as situações, mas eu sou muito transparente, né? E ontem o que me aconteceu foi uma crise de enxaqueca. E a crise, ela pode acontecer não só com o paciente, mas com o profissional também que está atendendo, né? Porque às vezes a gente tende a pensar que a crise é só aquilo que acontece com o paciente, mas não, né? Tudo aquilo que pode afetar o curso ali do trabalho analítico, isso pode ser considerado uma crise e a gente vai diferenciar isso também. Então, nós vamos falar o que são as situações de crise, em que momentos elas podem acontecer, como você vai lidar com elas, né? O que é importante para lidar com elas. Mais uma vez, eu lembro que vocês podem colocar aí nos comentários suas opiniões, suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas, para a gente poder ir discutindo aqui. À medida que o papo for acontecendo, eu vou respondendo. Podem compartilhar também com os amigos, podem convidar os psis mandando um aviãozinho ao lado, tá bom? Quando eu estiver falando alguma coisa que for legal, vocês fiquem à vontade também para fazer as reações, um coraçãozinho, enfim, para eu poder entender se vocês estão entendendo, se tá legal, se não tá, e juntos a gente vai aí debatendo, a gente vai falando sobre o assunto. Então, gente, e aí eu tava falando, né, da minha experiência. Eu gosto de ser muito transparente no meu trabalho, e uma coisa que eu aprendi a me respeitar, e eu acho que é uma coisa também importante, até para você pensar no manejo de uma crise de um paciente seu, é respeitar o seu momento, respeitar o seu limite. Eu sei que nós somos profissionais liberais, eu sei que a gente é autônomo, eu sei que a gente depende muito daquilo que a gente faz no dia a dia para poder gerenciar a nossa vida, né? Então, quando a gente não trabalha, a gente não ganha. Porém, se a gente não está em condições de oferecer um bom trabalho, uma boa escuta, é importante que a gente saiba aquele limite, que a gente possa, né, se desligar um pouquinho daquele momento do consultório para poder retornar, para a gente dar a atenção devida que o paciente merece e que ele está buscando na nossa escuta, né? Então, quando eu estou com crise de enxaqueca, da forma como eu estava ontem, eu não atendo.
eu mando mensagem para os pacientes, para os supervisionandos, né? Explico que eu não estou bem e prefiro marcar num outro horário, porque uma crise de enxaqueca não permite que a gente escute. A gente vai ficar, quem tem enxaqueca sabe que, e às vezes os pacientes também nos procuram por causa de dores como enxaqueca, né? Por esse tipo de crise na vida deles. Então é uma coisa que fica latejando, que fica incomodando. E quem tá com dor não consegue escutar, né? Então acho assim, nem o PC é perfeito, mas quando a gente estiver em determinadas situações é importante a gente se afastar um pouquinho, porque senão a gente não consegue manejar a crise do outro. A gente já tá em crise, como que a gente vai manejar a crise do outro, né? Antes da gente prosseguir, já vi, o pessoal me sinalizou que tá tudo bem. Tem algum aluno aqui? Eu já vi que tem uma aluna aqui, a Lilian está aqui, que é a aluna. Tem mais algum aluno aí para eu saber se o pessoal também tá aparecendo por aqui? Enfim, gente, vamos então começar a adentrar no assunto. Por hora estávamos introduzindo, agora então vamos entrar no assunto. O que é uma situação de crise? Primeira coisa, vamos definir, né? Hoje eu quero trazer do ponto de vista prático, como eu sempre venho fazendo nesse espaço, tá bom? Então, minha proposta aqui é falar de forma prática. Eu compreendo a crise como uma situação atípica no contexto ali de análise e que pode interromper o curso da associação livre, né? Então, tudo aquilo que coloca a vida do sujeito fora dos trilhos que ele está habituado. Uma crise pode ser algo que deixa o paciente, o sujeito, fora ali do seu estágio, entre aspas, normal, porque a gente não usa muito essa palavra em psicanálise. É aquilo que apresenta-se como um risco emocional ou até de vida para o paciente, tá? Então, essa seria uma definição prática do que é uma situação de crise, tá? E que tipo de crise a gente pode experimentar no consultório? Quando a gente pensa nessa palavra crise, eu acho que a maioria dos PCs tendem a pensar num surto psicótico, numa angústia ali muito grande, o paciente ficar uma crise de choro, o paciente ficar ali sem falar por alguma coisa e só fica chorando. Então eu vejo que principalmente as crises de choro e de surto são aquelas que os PCs normalmente, né, colocam aí como uma situação de crise. Mas a gente não tem só essas crises, né? A gente pode ter uma crise de ansiedade, a gente pode ter uma crise na fantasia ali do sujeito neurótico, que pode se apresentar na forma de choro, de angústia ou de ansiedade. A gente pode ter uma crise de pânico, né? O próprio surto psicótico. Então, esses são alguns exemplos de situações de crise, tá? E o mais importante aqui que eu quero passar para vocês é que, independentemente da estrutura clínica, claro, o manejo vai ser diferente em cada uma delas, mas o objetivo que o psi precisa ter numa situação de crise é estabilizar o paciente, é buscar a estabilização do paciente. Um paciente psicótico, ele fica muito angustiado quando o delírio dele não dá conta daquela realidade e ele vai precisar, ele tem um surto ali, ele tem uma crise. O psicótico, a gente costuma dizer que a gente dá o chão para ele, a gente tem que dar o chão para ele pisar, porque ele não tem chão. E o neurótico, a gente tira um pouquinho a certeza, a gente puxa um pouquinho o tapete ali daquele sujeito para poder balançar certezas e ajudá-lo aí a evoluir, elaborar alguma coisa na sua vida. Porém, numa crise, mesmo o paciente neurótico, a gente não vai puxar nenhuma certeza dele, a gente não vai balançar a certeza, a gente não vai lhe puxar o tapete, tá bom? Numa crise, seja do sujeito neurótico, psicótico ou eventualmente, porque é muito raro, né, aparecer pra gente no consultório o sujeito perverso, o que a gente tem que fazer é o quê?
é buscar estabilizar o paciente. E aí, o que serve para estabilizar o paciente? Para isso, vai ser importante você estar muito atento no seu processo de escuta, você está atento na atenção flutuante. Se a transferência estiver instaurada, estiver fortalecida, isso também é muito mais fácil na hora de manejar uma crise do que você manejar a crise de um paciente que você não tem vínculo, porque pode acontecer. Pode acontecer de estar em crise o paciente na sua primeira entrevista preliminar. Ou pode acontecer de você trabalhar num serviço público, fazer uma visita domiciliar ou até um atendimento de rua, né, dos consultórios de rua, e atender uma pessoa em crise, né? É muito comum, né, nos serviços como CAPS, né, CAPS-I, CAPS-AD, os profissionais de psicologia e os demais receberem os pacientes ali em crise, né? Inclusive, geralmente é nessa hora que se busca o CAPS. E ali não tem transferência nenhuma, mas a gente também vai precisar manejar. A diferença é que quando você está atendendo o paciente mais tempo, que você já conhece a história de vida, que você já tem a transferência, você tem um vínculo com aquele paciente e com esse vínculo você pode usar alguns recursos na sua fala, relembrando alguma fala do paciente que ajudou em algum momento a estabilizar na vida dele, relembrando de momentos, né, positivos, digamos, da vida dele, para ajudá-lo, né, a respirar, ficar tranquilo. Porque ali naquele momento da crise, gente, a gente vai acolher. O objetivo da gente, o modo como a gente trabalha é acolhimento. A gente não vai ficar fazendo interpretação, a gente não vai ficar falando pro paciente, questionando, né? A gente não vai ficar instigando a associação livre. No momento de crise, eu acho que uma das piores coisas, inclusive, que a gente pode fazer é tentar que o paciente associe livremente, porque a associação livre, ela é uma cadeia, é uma coisa que vai aí, né, acontecendo, uma coisa atrás da outra, e da mesma forma que pode vir uma associação, nossa, o paciente deu aquele insight ali, você corta a sessão e aquilo produz o efeito. A associação livre também, no momento de crise, pode vir algo que o incomode, pode vir algo que enfim, né, que o deixe desestabilizado. E as crises, como eu falei, elas não acontecem só com psicóticos, elas acontecem sim também com o sujeito que é neurótico, né, de formas diferentes, mas acontece, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas quem tá chegando, continue aí que a gente começou a falar agora, tá bom? Tem muito conteúdo bacana aqui ainda. Deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta, deixa eu só subir aqui para ver se eu vi mais outra. Pergunta da Alessandra, minha supervisionanda, Alessandra é colega do ato analítico também, marcando presença. Se tiver mais algum supervisionando ou alguém que já foi aluno, eu já vi ex-alunos aqui também, ou alguém que é aluno, podem dar um oi aqui, que eu adoro manter um afeto com vocês. A Alessandra perguntou se vale usar técnica de respiração. Veja bem, o entendimento que eu tenho, talvez os outros psis e outros psicanalistas possam ter diferente, é que na crise a gente precisa estabilizar o sujeito, deixá-lo na angústia sinal. Angústia sinal é aquela angústia que vai mover o paciente, que vai fazer ele se incomodar com algo e procurar resolver aquela questão ali dele, que vai procurá-lo a mover de volta no caminho do desejo, digamos assim. Já a angústia, em si, angústia, a gente não tem desejo, né? Como Lacan nos ensina, quando a angústia aparece, o sujeito cessou do seu desejo, tá? Então, nesse momento de crise, o paciente está potencialmente angustiado, né? E é uma situação que ele pode colocar em risco a própria vida, né? Independentemente da estrutura, eu acho que vale qualquer coisa que for ajudar a estabilizar, tá bom? Então, se com o paciente funcionar a técnica de respiração, eu não vejo problema, né? E existem técnicas, o Mindfulness, por exemplo, vai trabalhar essa questão da atenção concentrada. Obviamente que no âmbito da psicanálise, a gente não vai trabalhar por
por uma via comportamental. Mas se a gente utilizar de um recurso, de uma medida provisória para ajudar o paciente naquele momento de crise, eu penso que é visando estabilizar esse paciente e até ajudá-lo a posteriormente voltar para o curso da associação livre, seja naquela mesma sessão ou em outra sessão. Porque numa situação de crise pode ser que o paciente não dê conta de continuar a sessão naquele momento, mas pode ser que alguns dão conta. E aí a gente precisa estar atento, bem atento ali, escutar a sutileza daquele paciente para a gente entender se tem uma brecha ali para a gente manejar. E aquela angústia que está aparecendo naquela crise, levar a algo ali do inconsciente, uma elaboração para o curso de análise, ou se é algo que não dá para a gente continuar instigando ali naquele momento. Por isso que eu mencionei lá no começo, contei o meu caso, né, ontem que eu estava com a minha crise de enxaqueca, e isso foi uma coisa que me fez desmarcar atendimentos, porque se a gente não está atento ali, com aquela atenção flutuante, ligado no que o paciente está falando, a gente não consegue perceber se é uma situação que dá pra gente manejar e permitir que o paciente continue falando, ou se não, ou se a gente tem que deixar para uma outra sessão, tá? Então, eu vejo dessa forma, né? Então, se a gente está mal, se a gente está doente, se a gente está ali, eu estou aqui só porque eu tenho que pagar os boletos e se eu não atender hoje, eu não vou ter o dinheiro para pagar o boleto. Não dá, gente, né? Eu defendo que eu acho que é possível, sim, fazer uma psicanálise atual, que não tem problema nenhum, você ser bem remunerado pelo seu trabalho, mas a gente tem que lembrar que a psicanálise, para ela acontecer dessa forma e você ser bem remunerado pelo seu trabalho, né, não pode, entrar na ótica capitalista não pode fazer parte do nosso discurso, da nossa posição de analista. Então, tá passando mal e atender o paciente só porque tem boleto para pagar, não é algo que a gente deve proceder, tá? Eu sei que às vezes em algum momento todo mundo já fez isso, nós somos humanos também, mas lembrar que a gente precisa, a gente tá lidando ali com vidas, e que é lidando com vidas que a gente tem uma responsabilidade imensa, tá? Então, voltando para concluir a pergunta aí da Alessandra, né, eu não vejo problema, eu não acho que seja errado usar uma técnica de respiração. Até eu falar com o paciente, vamos respirar junto, vamos tentar acalmar aqui, eu não vejo problema, tá? Mas isso tem que ser um cálculo clínico, circunstancial naquele momento. A gente não vai ficar fazendo mindfulness com o paciente, a gente não vai ficar fazendo yoga ali com o paciente, a gente não vai depois fazer meditação com o paciente, tá bom? Quando deu a crise, beleza, volta para a associação livre, seja naquela sessão ou seja em outra sessão, tá bom? Então, vamos pensar em exemplos, né? Eu falei, mas vamos relembrar, exemplos de situação de crise. Um surto, uma identificação persecutória que o paciente tenha com você ali naquele momento, quando a gente está falando de uma psicose, uma crise de angústia, uma crise de desejo, um choro, né? Um pânico, a pessoa está lá falando de uma situação, né? De síndrome de pânico, por exemplo, que ela trata. De repente ela começa a se sentir mal, às vezes o paciente, mesmo quando é um consultório iluminado, aberto, com janela, se tiver fechado, por exemplo, meio escuro, que às vezes a gente deixa aquela sobreluz, né, aquela sombra, e aí tá fechado, às vezes aquele paciente que é claustrofóbico, ele vai ficar angustiado, vai ficar com falta de ar, enfim, tudo isso são algumas situações de crise. E outras que a gente não costuma ser treinado para lidar, mas é, por exemplo, uma crise de hipertensão, uma crise de, né, ou seja, uma pressão alta, uma crise de diabetes. E aí, e se um paciente passa mal ali naquele momento, o que a gente faz, né? Eu não sei se quem fez psicologia, né, porque pode ter o pessoal aqui que não é da psicologia, mas quem fez psicologia, eu não sei no curso de vocês. No meu não teve primeiro socorro, não teve nada nesse sentido, né? E no curso que eu fiz como TSB, a gente teve primeiro socorros, a gente aprendeu a ferir pressão, né, por exemplo. Então, por causa de outra formação que eu tive, hoje, se necessário, hoje nem tanto, como eu tô atendendo isso online, não aconteceria. Mas num contexto que eu estou numa situação ali clínica, né,
Eu não sei identificar, claro, não estudei para isso. Primeiro socorro é muito básico, então, por exemplo, massagem cardíaca eu nem me autorizaria a fazer, né? Mas eu conseguiria aferir uma pressão, ou se o paciente está passando mal e eu sei que ele tem diabetes, ele me fala, eu sei mesmo pensar, não, o que eu tenho que fazer? Vou ligar para um parente, vou ligar para o médico dessa pessoa, vou chamar o SAMU, enfim. Mas a gente tem que pensar que tudo pode acontecer. Então, no contexto em que o paciente estiver sendo atendido por você no presencial e ele passar mal por causa de alguma questão física, né? Primeira coisa ali, você não sabe nada de primeiros socorros. Tá sozinho no consultório, liga pro SAMU, liga pra emergência para ajudar, tá bom? Porque isso não é nada ali necessariamente psíquico, tá? Se foi pro físico, a gente tem que sanar aquela questão física, tá bom? Porque senão a gente fica naquela onda que é psicossomática e a gente esquece que tem a parte que é somática mesmo. E a gente põe em risco a vida do paciente, tá? Se tiver alguém no consultório com você, uma recepcionista, chama para ajudar, ok? Se achar importante aprender primeiros socorros, ok também. Se tiver online e o paciente estiver sozinho, né? Se você tiver o telefone de um parente dele, por exemplo, você pode chamar, ligar para esse parente, ou se souber o endereço, né? São coisas que às vezes pela via da psicanálise a gente não pergunta tanto, o nome completo, endereço, porque a gente não faz anamnese. Mas talvez seja uma coisa importante a gente considerar, de ter alguns dados do paciente. Porque numa situação dessa, de acontecer uma crise com o paciente, ele está sendo atendido sozinho. Ou até tem gente em casa, mas ele tá pela privacidade em um lugar fechado, tá sozinho, né? E passa mal, por exemplo, o que a gente vai fazer? Né? É uma coisa que talvez a gente possa pensar aí, né? Por essa questão. Mas voltando para as crises psíquicas, né? A primeira coisa, numa identificação persecutória, se o paciente partir para cima de você, por exemplo, você vai precisar contê-lo. Não é errado conter o paciente. Você pode gritar por ajuda, né? Às vezes o paciente pode tentar agarrar o psi ali pelo pescoço, alguma coisa assim. Não é errado pedir ajuda, gritar por socorro naquele momento, tá bom? Talvez seja necessário chamar também, nesses casos, uma ambulância, alguma questão assim, para encaminhar para um atendimento ali de emergência, para ajudar a conter naquele momento. A gente não está falando de internação compulsória, a gente está falando de uma internação para atender a crise, tá bom? Se tiver um parente dessa pessoa na recepção, você pode chamar, né? Ou pedir a ajuda de alguém para ajudar a conter, tá bom? Se o paciente está muito agitado, né? E começa a andar de um lado para o outro, às vezes uma criança autista, às vezes o psicótico, ele não vai ter uma identificação persecutória com você, mas ele vai começar a ficar muito agitado, né? Permita, talvez, num primeiro momento, que aquela agitação dele, né, seja expressada, porque conter, às vezes, pode ser pior numa situação assim, que a pessoa tá só falando muito depressa, acelerado, né, ou tá naquelas repetições, ecolalias, por exemplo. E acompanha, fica perto, se precisar levantar da cadeira, você pode levantar, esteja perto, mas sem invadir o espaço, para mostrar para o paciente o que você está ali com ele, que você está ali para segurar a mão dele se ele precisar, mas que você vai permitir que ele tenha o espaço necessário para ele poder, né, respirar e sair aliviado da situação. Numa crise de choro, por exemplo, o que a gente pode fazer? Deixa o paciente chorar, deixa ele chorar bastante, deixa chorar, né? E se ele não conseguir mais voltar no assunto que ele estava falando e que começou o choro, né? Respire com ele, talvez aí é o momento, né, que caiba respirar, né? Fale com ele que você está lá. Se for um paciente que você sabe que permite toque, que já tem a transferência, pega na mão dele, olha pra ele, eu tô aqui. Chora o tempo que precisar, tá bom? Use palavras doces, module a voz, né? Não fale acelerado, fale devagar, eu tô aqui, né? O que você quer fazer? O que eu posso fazer aqui por você? Você quer que eu chame alguém, né? Numa situação dessa, por exemplo, houve uma vez que eu atendi uma paciente, mulher, não atendo mais essa paciente, então posso falar com um pouquinho mais de liberdade do caso, mas preservando sigilo ainda. Não me lembro agora, nem me recordo o que fez essa paciente entrar numa crise profunda de ansiedade, de choro, e ela estava chorando compulsivamente. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Eu
perguntei para ela o que ela precisava fazer, se ela conseguia voltar para casa sozinha, se ela queria que eu ligasse para alguém. Ela me pediu para eu ligar para o esposo, eu liguei para o esposo, que foi buscá-la no consultório, né? Ela, na época, eu atendia num lugar que era uma clínica médica, e aí um dos médicos dela estava lá na clínica, o médico que ela atendia, né? Ele deu um suporte ali para ela também, atendeu ela, e a gente, no caso, ele fez, né? Eu não precisei fazer, e ele até fez uma declaração para levar para o trabalho, para poder se afastar naquele dia, porque ela estava sem condições de trabalhar, tá? Então, se você trabalha numa clínica, às vezes a gente tem um pouco de preconceito quando a gente tá num lugar muito cheio, né? Uma clínica médica, às vezes não tem aquela sala preparada por psi, mas pode ser muito bom também, porque muitas vezes o seu paciente vem encaminhado de um colega e ele faz laço com esses colegas da medicina, por exemplo, e numa situação dessa você pode até ter um amparo maior para lidar ali com aquele paciente, né? Se ele precisar ser medicado, se ele precisar de uma consulta, de um atestado, né? Enfim, embora o psicólogo possa emitir o atestado psicológico, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu procedi dessa forma, né? Quando a criança, por exemplo, muito comum, crianças pedirem pela mãe, ficam ali, que é uma crise às vezes também pra gente manejar. Criança que é a mãe, né? Eu tento voltar pra brincadeira, falar que a mãe está esperando na recepção, que eu tô ali com ela para brincar, né? E em algumas situações, se não tiver como, porque talvez a criança precise realmente ver a mãe. Às vezes ainda não separou totalmente, né? Ainda tá caminhando no édio para separar aquela simbiose. Eu vou lá, vamos lá dar um oi pra mamãe e a gente volta? Também pode, né? Então tem duas possibilidades de manejar a criança numa situação dessa. O que eu quero que também que fique muito claro aqui é que não existe certo e errado. Você pensar naquilo que você conhece o seu paciente para ajudar, tá bom? Então, em resumo, o que eu quero que vocês entendam, numa situação de crise, independentemente de estrutura clínica, claro que isso vai, né, certas coisas a gente não fala com o paciente psicótico, a gente tem que falar de um jeito mais dosado, mas independentemente da estrutura, se o paciente está em crise, pense com você rapidamente aquele cálculo clínico, o que é que esse paciente precisa nesse momento, o que eu posso fazer, conhecendo a história dele, para ajudar ele a ficar estabilizado, né? Então, estabilizar. E a segunda coisa, não tem certo e errado, tem resposta única para cada caso, para cada paciente. E às vezes um paciente numa situação de crise parecida, numa situação você vai agir de um jeito, na próxima vez que ele estiver em crise você vai agir de outro. Vocês conseguem pensar mais situações de crise? Tem alguma dúvida? Gostariam de me perguntar como agir especificamente numa situação que eu não mencionei? Pode colocar nos comentários, tá bom? Outra coisa também, se vocês têm algum caso, alguma experiência que vocês já passaram de uma situação de crise e queiram compartilhar aqui, respeitando as questões do sigilo, né? A Patrícia disse, parabéns, estou aprendendo que possíveis situações não aprendi na faculdade. Que bom, eu fico feliz, que esse é o objetivo desses encontros ao vivo, é transmitir psicanálise para levar aí para mais pessoas. E eu vou aprender com vocês também, eu aprendo muito aqui com vocês, né? Às vezes eu tenho insights aqui, enquanto eu tô falando com vocês, que eu não tive antes, enquanto, por exemplo, estava estudando para falar no ao vivo. Enquanto vocês vão pensando e me contando aí as situações de crise que vocês já passaram, ou que vocês, alguma coisa que eu não falei que vocês queiram saber de situação de crise, eu quero relembrar como eu falei lá no comecinho. Para chegar no ponto de manejar uma situação de crise, a gente tem que estar atento a outras coisas também. Que às vezes a gente preocupa na nossa formação, nossa, eu quero saber estrutura clínica, eu quero estudar o estágio do espelho, eu quero saber sobre crise. A gente esquece de coisas básicas que a gente tem que saber, que a gente precisa lidar no dia a dia para manejar uma crise. Entre elas, como eu mencionei, a transferência, né, o engajamento do paciente,
A gente tem que estar com o nosso tripé em dia, saber o que a gente pode fazer como psicanalista, o que a gente pode fazer como psicólogo. Porque se você é psicólogo e psicanalista, você vai poder fazer coisas em certas situações como psicólogo, que o conselho permite, que alguém sendo só psicanalista talvez tenha que manejar de um jeito diferente, né? Eu não consegui pensar aqui agora numa questão prática, mas eu falo, por exemplo, a questão de uma aplicação de um teste psicológico. O analista não pode, o psicólogo pode. Então, antes da gente pensar em situações complexas, a gente precisa saber de coisas como a diferença do que fazer enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, sobre a transferência, né? O manejo do consultório no dia a dia. Tudo isso são situações muito importantes que, às vezes, a gente passa batido na formação, ou a gente não vê, ou a gente até estuda muito, chega na hora da prática, ai meu Deus, eu não sei como fazer isso, como é que eu vou fazer isso aqui, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui, eu apresento para vocês no curso que eu lancei já tem um tempo, não fiz um lançamento grande, é um curso que está aí disponível para quem desejar, que é o Psicanálise em 3 Passos, o início da clínica na prática. Então eu falo de formas bem práticas, dou exemplos práticos sobre isso, sobre gestão financeira também, que é outra coisa que a gente não vê, né, muitas vezes, e isso atrapalha no manejo do nosso consultório, porque às vezes a gente está dependendo ali do recebimento para pagar nosso tripé, para pagar nossas coisas, só que a gente esquece que o dinheiro ele entra como algo ali na clínica que precisa ser manejado com cuidado. Né? Como a minha querida Tânia Ferreira, professora, uma vez falou, a gente não pode depender visceralmente da clínica, mas é possível a gente viver da clínica, viver do nosso trabalho, sem depender visceralmente dela e sem colocar isso na conta ali do manejo da transferência, tá? Então, para isso eu acho que uma das coisas que pode ajudar é aprender um pouquinho de gestão financeira. Coisas que nós precisamos, geralmente não gostamos, a gente gosta das humanas, né? Então tá tudo bem não gostar, tá tudo bem não saber. Por isso que nesse curso eu coloquei um pouquinho disso também para vocês. Para quem quiser saber mais sobre o curso, só veja, sem compromisso, não tô aqui para ficar fazendo canal de vendas forçadas, não é isso, né? Tudo que eu oferto em trabalho, seja aberto, seja um curso pago, para visar o melhor na formação de psi, dividir um pouquinho que eu sei, tá? Então, se alguém quiser saber mais, tá lá no link da bio, ou pode me pedir também no direct, tá bom? Pode me pedir o link, ninguém tá obrigado a nada, tá? Pode ler sem compromisso, se chegar no final e falar, não quero esse curso, não vou ficar magoada com ninguém, tá bom? Vou continuar aqui toda semana, fazendo esses momentos ao vivo, que são abertos para todo mundo, tá? E aí agora, enquanto vocês estavam pensando, a Alessandra falou uma coisa e eu quero falar outra que eu lembrei, que eu acho que é algo que a gente também pensou muito por algum motivo, eu não falei, sobre a ideação suicida, né? Como que a gente faz? Que eu acho que é um atendimento que quando o paciente já chega grave pra gente numa situação de ideação suicida, é um atendimento que ele pode estar sempre em crise, né? Num atendimento desse, a gente tem que ter muito, muito cuidado com o que fala, com o que pontua. E tudo que a gente vai fazer é sempre na preservação da vida. E aí também, a gente não é Deus, psi não é Deus, a gente precisa ter rede de apoio para ajudar esse paciente. Então é importante ter contato de emergência, ter alguém com quem falar, se precisar, se perceber alguma coisa aí durante a sessão. É importante a gente talvez ter o contato também do psiquiatra desse paciente, encaminhar esse paciente para o psiquiatra se ele tiver com crises muito, né, agudas, e, né, o remédio ele pode ajudar naquele momento agudo, crucial, para poder o quê? Estabilizar aquele paciente. Uma orientação também nesses casos é tirar da vista, orientar os familiares e às vezes até combinar com o próprio paciente, dependendo do caso. Tirar da vista do paciente objetos pérfuro-cortantes, seja a lâmina do apontador, que às vezes o paciente pode tirar. Os pacientes são criativos nesse momento, né? Eles podem pegar a gilete, arrancar a lâmina do apontador, às vezes até uma tesourinha de ponta romba, aquela tesourinha escolar, né? Eu tô até vendo se a minha tá aqui, mas não tá. Eles podem também usar de alguma forma, então tudo que for cortante, tirar a chave da porta do quarto dos cômodos para não trancar,
cordas, enfim, tudo aquilo que possa colocar em risco a vida daquele paciente, a gente pede para ser tirado da vista, né? Para sempre não, como uma medida provisória. A gente pode até combinar ali diretamente com pacientes familiares, isso é uma orientação provisória. A hora que a crise passar, tá? A gente volta ao normal, aí do dia a dia da sua casa, tá? E inclusive às vezes conversar com o paciente, né? E ajudá-lo a ver que às vezes tem situações que são medidas provisórias, né? Eu acho que em situações assim atípicas a gente muitas vezes precisa ir um pouco para além ali, sabe, da psicanálise clássica, a gente pensar ali e usar coisas que possam ser provisórias mesmo, um manejo provisório para conter o paciente, porque tudo ali é o quê? Preservar a vida do paciente. Então, qualquer coisa que for preservar a vida do paciente, a gente orienta, a gente acolhe, a gente escuta, tá? E respondendo a Alessandra novamente, ela disse sobre as crises possíveis relacionadas à própria estrutura, né? Ale, você pensou em algum caso específico? Você pensou em algum exemplo que você passou na clínica? Ou algo que você já tenha lido e gostaria que detalhasse ainda mais? Que aí eu acho que eu consigo responder melhor a sua pergunta. Mas vamos lá, né? Numa situação de psicose, por exemplo, como até deu exemplo, o paciente começa a te agredir, tem uma identificação persecutória. Aquele paciente precisa ser contido, então a gente pede ajuda, se a gente conseguir conter o paciente, a gente contém, né? É um exemplo. Se esse paciente começa a ter um surto ali, ou um delírio no sentido não de uma estabilização, porque o delírio é uma tentativa de estabilizar, mas ele estiver delirando numa situação que, por exemplo, ele começa a delirar e subir em cima, sei lá, do muro, de repente está em cima do telhado ali do consultório, né? Existem situações assim, né? É ir atrás, é conversar, chamar SAMU, entendeu? Bombeiro, sabe? Em situações assim, a gente precisa contar com a ajuda de outros profissionais que tenham até mais preparação que a gente para ajudar a conter o paciente, né? E a medida provisória para aquele paciente se acalmar, às vezes precisa rever medicação, se é um paciente que já toma, às vezes ele vai precisar de uma medicação para conter naquele momento, tá bom? Então isso é alguma coisa que a gente faria numa psicose. Na histeria, a gente já tem um pouco de liberdade, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a grande questão da histérica, uma das grandes questões, né, a histérica adora apontar ali a falta do outro, ela adora, né, apontar pro obsessivo, por exemplo, você não tem o falo igual você pensa que você tem, né, então, por exemplo, ela pode dizer contar de um caso, né, no consultório, ela vai falar, fulano se acha poderoso demais, mas ele não é nada disso, por exemplo. Então, um exemplo de fala que poderia ser isso, desse paciente, tá? Então, pensando nisso, que essa paciente histérica, ela adora colocar a falta dos outros em evidência, provavelmente ela não vai gostar, né? Claro, ela não vai gostar que a gente evidencie a dela. Então, numa situação de crise, se a pior das coisas que a gente pode fazer é apontar a falta para histérica, é falar que ela tá errada, é falar que para ela pensar na própria falta, para ela pensar nas próprias questões, a pior coisa que a gente pode fazer é fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, mostrar que você escuta ela, né? Mostrar para ela que você pode ser um histérico também, né? Isso aqui é força do hábito da psicanálise, né? Que a gente fala histérico ou obsessivo, né? Mas a gente pode falar para ela, né? Por exemplo, se ela começa a chorar e fala que ninguém acredita nela, que ela tem uma dor, mas que ninguém acredita nela, que isso às vezes acontece, né? Os sintomas histéricos. A gente pode segurar na mão dela, por exemplo, também. Eu sou muito de toque, né, gente? Então, mesmo quando eu tô no online, eu tento me presentificar de alguma forma. Por isso que vocês veem que às vezes eu tô aqui mais pra trás na cadeira, às vezes eu chego pra frente, né? É uma forma de tentar aproximar. Então, penso que cabe você aproximar do paciente, olhar para ela, eu acredito em você, eu sei, eu acredito em você, né? De uma forma bem calma.
Porque se ninguém tá acreditando nela, se ninguém tá acreditando na dor dela, por exemplo, na dor na perna, que ela vai no médico, o médico faz exame, não tem nada, e todo mundo fala que ela é louca, que ela é histérica, o psi tem que mostrar pra ela que ela tem credibilidade, que o que ela fala, que o saber dela tem valor. E que ele acredita naquele valor, que ele tá ali não para retirar o saber dela, né, mas para aprender com o saber dela, assim como a gente aprende todo paciente. Então, acho que nesse momento, né, como eu falei lá no comecinho, a gente tira as certezas do neurótico no dia a dia de sessão, mas nesse momento a gente dá um pouquinho de certeza para ele, né, a gente dá um pouquinho de tapete ali para ele, né, e permite acreditar nele. Não que a gente não acredite antes, mas quando a gente vai pensar um sintoma histérico, entender que às vezes ele vai ter uma causa psíquica, trabalhar com o paciente naquela elaboração, numa situação que o paciente está em crise nesse momento, por exemplo, a gente não vai balançar a certeza, a gente não vai falar para o paciente pensar sobre aquilo, ficar falando, quando começou, o que estava acontecendo na época, não. A gente escuta, acolhe, né? E mostra que a gente está ali com ela, que a gente acredita, né? Então, eu acho que é isso que eu penso como uma possibilidade. Consegui responder, Alessandro, ou ainda não respondi? Alberto tá perguntando para falar um pouquinho sobre relacionamento com borderline. Bom, Alberto, eu tô aqui mais falando hoje da prática clínica, né? Eu tô aqui falando sobre as conduções do psi numa questão clínica, né? Se a gente pensar no relacionamento, assim, não sei se a ideia foi sobre um relacionamento amoroso, não é o que a gente tá abordando aqui hoje. E lembrar, o borderline, né, ele é uma classificação da psiquiatria, não é uma classificação nossa da psicanálise, né? Mas seria, né, aquele paciente ali que tá na borda, no limite, que ele não tem nem um diagnóstico, ou ele não se enquadra no diagnóstico X ou Y, né? São tidos muitas vezes como aqueles pacientes limites, né? Pacientes que muitas vezes podem se tornar muito alterados, muito de hábitos, de falas exageradas, enfim. Tô pensando aqui como nomear por via da psicanálise, né? Porque na psicanálise a gente nem entende dessa forma, né? A gente não usa isso, né? Então, eu penso que um comportamento excessivo, um comportamento limite na borda, ele poderia acontecer em qualquer estrutura, né? Então, se a gente está lidando com uma estrutura psicótica e a gente está ali com o paciente no limite, uma situação limite, né? Seria pensar naquilo que eu falei anteriormente, né? De conter a crise, né? Daquele paciente. Agora, pensando na neurose, né? Como conter esse paciente, ali conter aquela crise sem bater de frente. Porque eu acho que um paciente que é classificado aí pela psiquiatria como borderline, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa batendo de frente. É um paciente que talvez seja até difícil de manejar no dia a dia, porque ele pode estar sempre questionando, ele pode estar sempre invalidando aquela opinião do analista, por exemplo, a fala do analista, enfim, né? Então, todas as intervenções seriam no sentido de não bater de frente, né? Mas acho que seria um pouco também, pensando na histeria, eu acho que seria um pouco como a questão da histérica que eu estava falando para Alessandra, sabe? Validar um pouco aquela crise dele, validar um pouco a fala dele, os comportamentos dele, né? E na crise não é questionar por que ele tem aqueles comportamentos, por que ele não tem, ou ajudá-lo a pensar, a fazer diferente. Não, na crise a gente valida um pouco o paciente, né? Deixa ele, permite que ele tenha aqueles comportamentos, claro, sem colocar em risco nem a vida do psi, nem a vida do paciente. E aí depois no dia a dia a gente
ajuda ele a pensar em outros comportamentos menos extremados, digamos assim, né? Eu fico feliz, Alessandra, que eu consegui responder e espero que eu tenha conseguido ajudar você, Alberto, de alguma forma, né? Eu confesso que borderline não é algo que eu estude tanto, porque eu não adentro tanto. Eu gosto de ler sobre psiquiatria, mas eu não aprofundo, a menos que eu esteja numa pesquisa específica, igual quando eu estudei depressão e os transtornos alimentares. Mas eu fico pensando o que para nós, além da psicanálise, aquilo significa. E como que a gente pode se orientar no estudo a partir da estrutura clínica, né? Eu sempre penso no manejo da estrutura clínica, para o manejo, assim, do dia a dia. E na crise a gente contém, né, estabiliza o paciente independentemente ali da sua estrutura, tá? Mas, claro, né? Dependendo da estrutura, talvez em alguns casos a gente vai precisar manejar, levando em conta também a estrutura. Ok, queridos? O Alberto disse obrigado, consegui sim, muito obrigado. Que bom, eu fico feliz mesmo. Então, gente, é isso o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Mais uma vez, para ficar bem fixo na cabeça. Independentemente da estrutura numa crise, ajude a estabilizar o paciente. Associação livre a gente deixa para depois que a crise estiver contida, tá bom? E em resumo também, eu até esqueci, eu deixei anteriormente, né, esses dois detalhes, e uma que me fugiu agora, né? Estabiliza o paciente, tá bom? Independentemente da estrutura, né? Escute, acolhe, valida o que aquele paciente tem e depois a gente faz associação livre, tá? A segunda coisa tá aí, da live. Depois quem quiser pegar, veja na gravação, né? Porque no fim das contas o mais importante aqui que eu queria passar era para vocês a questão da estabilização, e foi isso que mais ficou. Mas tentando puxar aqui, o lápis foi embora, né? Mas isso tem a ver com tudo. A segunda coisa, não tem certo e nem tem errado. É aquilo que vai ajudar a conter a crise e preservar a vida do paciente. Porque numa situação de crise, o paciente pode pôr em risco a vida dele e a vida de outras pessoas, tá? Para quem não conhece o curso, por hoje aqui passou alunos, passaram supervisionandos, né? Obrigado por vocês que estão ainda mais assim de perto comigo, confiam no meu trabalho de supervisão, de transmitir a psicanálise, tá? Quem quiser conhecer o curso, entra lá no link da bio depois. Se gostar e quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Se não gostar, tá tudo bem também, estarei aqui toda semana, né? Dentro da minha saúde, dentro do possível, pra gente transmitir psicanálise juntos. Sejam vocês alunos, supervisionandos, os seguidores aqui, né? Quem tá chegando, todo mundo tem muito valor pra mim, igualmente, tá bom? Cada um com seu jeitinho especial tem muito valor pra mim. Então, um forte abraço pra vocês, com muito afeto, um beijo da MB e até semana que vem.